A ideia é que você primeiro faça os exercícios, ou tente fazer, e depois verifique com a correção se tem alguma dúvida, se acertou ou se errou. O primeiro deles caiu no concurso da Transpetro em 2018. Às 5 da tarde de sexta-feira, Aldo desligou seu computador, que já estava ligado às 100 horas. A que horas de que dia Aldo havia ligado o computador anteriormente? O exercício, então, vai trabalhar aquela questão de unidades de tempo. Que ele trabalha a questão de horas, vai envolver também a relação de dias e assim por diante. Então vamos pensar um pouquinho. Se ele desligou o computador sexta-feira às 5 da tarde e ele já estava ligado às 100 horas, não é difícil perceber que havia mais de um dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque a minha sugestão para resolver essa questão é primeiro descobrindo quantos dias inteiros nós podemos ter dentro dessas 100 horas. E uma das formas de fazer isso é simplesmente dividir 100 por 24. Não estou dizendo que vai dar uma divisão exata, mas já me dá uma noção de quantos dias inteiros e o que sobrar eu coloco em horas. Então aqui, vou colocar que caberia o 4, porque 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 4 vezes 2 dá 8, com mais 1, 9. Quando eu subtrair, vai ficar 4. Se eu quisesse continuar, eu ia descer 0, pôr vírgula, mas eu não preciso. Daqui eu já sei que eu tenho 4 dias inteiros, que vão dar 96 horas, e que ainda sobrarão 4 horas, totalizando aquelas 100 horas em que ele já estava ligado. O outro detalhe é que nós temos que pensar daquela data para trás, diferente do outro exemplo que eu já tinha feito na aula. Ou seja, eu sei quando ele desligou, quero saber anteriormente quando ele havia ligado. Então eu vou fazer assim bem passo a passo. Vou colocar aqui que horas ele desligou. Já está no enunciado, mas só para destacar, que foi sexta-feira, às 5 da tarde. Só que 5 da tarde são 17 horas. Eu prefiro colocar assim, para não correr o risco de me confundir entre manhã e tarde. Então, sexta-feira, às 17 horas, ele desligou. 4 dias antes, ou seja, 96 horas antes, já estava ligado. Então, eu vou diminuir aqui 4 dias. Ah, mas são 4 dias mais 4 horas? Sim, mas é o que eu faço bem passo a passo. Depois eu vou retirar as 4 horas também. Então, se eu retirar 4 dias de sexta-feira, se eu retirasse um dia seria quinta, 2 seria quarta, terça, vai dar segunda-feira. Por enquanto, se fossem só os 4 dias, ou seja, 96 horas, continuaria às 17. Só que dentro dessas 100 horas, eu vou escrever que eu não tinha escrito, 100 horas. Nós desmembramos em 4 dias mais 4 horas. Então, já tirei os 4 dias. Agora eu vou tirar as 4 horas. Ou seja, se eu tirar 4 horas de 17, 17 menos 4, vai dar 11. Vai dar 13. Então, se eu tirar as 4 horas, continua segunda-feira. Só que agora às 13 horas. Bom, se eu contar aqui, eu vou perceber então que eu já retirei os 100 dias. Então, a resposta já está aqui. Ele havia ligado segunda-feira às 13 horas, que seria 1 hora da tarde. O gabarito se encontra assim na nossa letra A. E aí, depois de pronto, não é difícil enxergar. Olha, se ele ligou segunda-feira 1 hora, com mais 4 horas daria segunda às 17, com mais 4 dias daria sexta às 17, que foi quando ele efetivamente desligou. Então, reforçando, resposta letra A. Exercício número 2, esse caiu na Liquigás, concurso de 2014. Fiz uma pequena adaptação, vou comentar sobre isso daqui a pouco. Ele diz o seguinte: hoje é domingo, há um dia atrás foi sábado. Há 17.545 dias atrás foi. E estava só assim a questão. Aí eu adaptei. Pedi para você desconsiderar a existência de anos bissextos nesse período. Tá, eu vou explicar por que eu fiz isso. A ideia aqui é que você imaginasse de uma maneira meio lógica o que acontece com um dia da semana quando passa de um ano para outro. Esse exercício aqui, por exemplo, podia estar dentro de uma questão de raciocínio lógico. Alguns até consideram assim. Mas raciocínio lógico também cai no concurso de vocês, então não está fora. Mas como ele está tratando a questão de dias, achei que daria para encaixar isso aqui nesse momento. Lembrando que ainda estudaremos raciocínio lógico, está dentro do nosso cronograma previsto, tá? Porque está no edital. Bom, o que eu pensei aqui? Qual que é a lógica?
Se você esse ano, só um exemplo, fizer aniversário numa terça-feira e o ano que vem não for bissexto, você fez aniversário depois do dia 28 de fevereiro, tá? Ano que vem não foi bissexto, se você fez numa... Qual dia que eu falei? Acho que foi na terça, né? Se você fez numa terça, ano que vem você vai fazer na quarta. No outro ano vai ser na quinta e assim por diante. O que fura tudo isso é o fato de às vezes ter um ano bissexto, que aí pula um dia. Mas como eu falei que não vai ter ano bissexto no período, não vou falar muito sobre isso. Vamos pensar que não exista. Só que isso que vale para frente também vale para trás. Então, se você fez aniversário esse ano numa terça, ano passado você fez numa segunda, no anterior fez no domingo e assim por diante. Ou seja, a cada 7 anos volta a ser no mesmo dia. Reforço, só não funciona por causa dos anos bissextos. Mas como é que eu estou desconsiderando, vamos aceitar que isso seja válido. Então, como eu pensei a resolução desse exercício? Se eu dividir 17.545 por 7, eu posso saber que a cada 7 anos volta ao dia original, né? E aí ele fala, ó, hoje é domingo. Então quer dizer que eu teria um dia próximo deste 17.545 que também seria domingo. Então eu fiz assim. Peguei os 17.545 e dividi por 7, porque a semana tem 7 dias. Então aqui deu 2, 2 vezes 7, 14, sobram 3. Desci o 5, aí dá 5. 7 vezes 5, 35, zerou. Desci o 4, não foi suficiente, então acrescentei um 0 e desci também o 5. Aí aqui deu 6. 6 vezes 7 dá 42 e sobram 3. Não vou continuar. O que significa então, gente? Que 2.506 vezes esse ciclo se repetiu. E que sobraram aqui, por enquanto eu vou falar sobraram, 3 dias. Ou seja, a 17.542 dias também foi domingo. Vou escrever isso aqui porque é meio lógico mesmo, tá? Então bastaria eu contar 3 dias para trás. Para trás, porque nesse caso ele quer saber exatamente há quantos dias atrás. Porque se fosse para frente eu iria somar. Então se aqui é domingo, vou colocar todos os dias aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Minha quinta ficou bem feia aqui, mas tudo bem. E aí então, se foi domingo, se eu voltar 3 dias, 1, 2, 3. A resposta está aqui. Então, levei em consideração essa lógica que não teve ano bissexto. A cada 7 anos volta para o mesmo dia. E aí, voltando mais 3, que foi o resto da divisão, caiu numa quinta-feira. E o gabarito aqui nós consideramos como letra D. Então, assim, honestamente, eu não gostei muito dessa questão. Eu só coloquei porque eu queria contemplar aquilo que já caiu. Sei lá, a gente não sabe cabeça de banca se um dia poderia cair algo parecido com isso. Achei uma questão assim, que usa uma lógica que às vezes não é tão lógica assim, né? Mas fica aí a correção. Na verdade, o gabarito da banca foi sim letra D. Então eu tive que supor realmente que ele desconsiderou a existência desses anos bissextos. Pode até ser que se considerasse tivesse chegado na mesma resposta, mas eu acho que complicaria demais a questão. Então, quis dar uma simplificada nela aqui, ok? Então, tá aí letra D, gabarito da questão 2. A questão número 3 caiu no concurso PROMIMP em 2010. Fiz também uma pequena adaptação, já explico para vocês. Cientistas da Universidade de Hong Kong inventaram um papel de parede que também é isolante acústico. Constituído basicamente de borracha, o revestimento tem 1,5 centímetro de espessura. Para revestir completamente uma parede retangular de 3 metros de altura, foram utilizados 810 decímetros cúbicos de papel de parede. Qual é, em metros, o comprimento dessa parede? Observação. O volume da parede é determinado pela multiplicação espessura vezes altura vezes comprimento. Gente, essa foi a adaptação que eu fiz. Porque naquele concurso estava previsto no edital que você soubesse fórmula de cálculo de áreas e volumes, que não está no edital de vocês. Então lá, ele queria que você soubesse essa fórmula.
Como aqui o nosso objetivo é treinar as unidades, eu fiz essa adaptação meio que contando para vocês como se chegava no volume da parede. Agora vamos pensar a resolução dessa questão. Bom, uma coisa que é fácil perceber é que para fazer essa multiplicação e chegar nesse volume, era importante que todas as medidas estivessem numa mesma unidade. Então a minha ideia aqui é que a gente consiga passar tudo para metros, porque ele pediu o comprimento da parede em metros, para depois resolver. Então antes até de me preocupar como que eu vou fazer essa conta depois, vou fazer as transformações. Então ele fala que a espessura dessa parede é 1,5 centímetros. Só que eu tenho que passar isso para metros. Ou eu faço diretamente lembrando quantas casas eu ando, ou eu uso aquela tabelinha, que é o método que eu sugeri que vocês usassem, é a que eu uso, né? Que aí não tem como errar. E aí para isso eu tinha que lembrar daquela sequência, que eu até peguei ele do site Picamática, do portal, em que ele fala, olha, karaokê às 6 da manhã, dói cabeça e mente. Então você teria o karaokê às 6 horas da manhã, dói cabeça e mente. Como a unidade principal é o m, metros, então todos eles têm um mzinho, exceto o próprio metro. Então essa é a sequência. E para a gente resolver pela tabela, então eu colocaria aqui essa divisão. Isso aqui, meu objetivo é só passar de centímetro para metro. Provável que vocês saibam fazer isso até mais diretamente. Mas eu estou usando também como uma forma de reforçar o que eu ensinei na aula. Como é que eu colocaria esse valor na tabela? O 1, e é a vírgula que determina isso, eu coloco na casa do centímetro. E o resto é o completo. No caso, eu vou ter que completar aqui para frente. Para passar para metro, eu tenho que trazer a vírgula para o metro. Então, ela some daqui e eu acrescento zeros. E aí, então, eu concluo que 1,5 centímetros é o mesmo que 0,015 metros. Essa é a espessura. Continuando aqui, para revestir a parede retangular de 3 metros de altura, a altura já está em metros, então essa eu não preciso mexer. Ele vai ter também uma largura que ele está pedindo, que seria o comprimento. Mas aí ele fala qual é o volume. Ele fala que foram gastos 810 decímetros cúbicos. A transformação aqui também usa a tabela, só que com um detalhe. Quando você tem ele cúbico, você tem que dividir cada parte por 3. Então a tabela passaria a ser assim. E aí eu não precisaria construir ela toda, tá? Eu podia construir só a parte que me interessa, metro e decímetro. Mas como eu disse, eu estou relembrando, eu vou fazer ela completa. Então na hora de dividir aqui, eu teria a divisão principal, normal, que é a mesma que eu tinha feito lá. Mas cada partezinha dessa se dividiria em mais duas. É uma tabela mais completa, assim. Então, eu nem quis fazer ela antes aqui, para vocês verem que dá para fazer ali na prova. Só que eu repito, tá? Se eu fosse fazer a prova, eu só ia fazer esse pedacinho aqui, ó. Eu preciso passar de decímetro cúbico para metro cúbico. Então, eu só ia fazer essas 6 divisões aqui. Bom, o que eu tenho? 810 decímetro cúbico. O zero, que seria, então, a última casa antes da vírgula, e quando eu não tenho vírgula, é a última casa da unidade aqui, ela vai estar na casa do decímetro cúbico. Mas qual das 3 casas do decímetro cúbico? Sempre a última. Então, esse zero vai estar aqui. E o resto é o completo. Então, ficou assim. Para passar para metro cúbico, basta que eu coloque a vírgula na última casa do metro cúbico, que está aqui. Ou seja, bastaria para a vírgula aqui e acrescentar um zero antes, que a vírgula não pode ficar sozinha. Então, eu consigo entender que isso daqui é o mesmo que 0,810 ou 0,81 metros cúbicos. Então, esse aqui seria o primeiro passo da questão, né? Passar tudo para metros ou metros cúbicos. Agora, qual que é a lógica aqui? Se eu vou multiplicar espessura, altura e comprimento para chegar no 0,81, então se eu dividir o 0,81 pela espessura e pela altura, multiplicado pela altura, eu acho o comprimento. Então, na verdade, aqui o comprimento seria o resultado de uma continha decimal aqui, que é o 0,81, dividido pela multiplicação de 0,015 vezes 3. Já ensinei vocês a fazer continha decimal, né? Tá lá na nossa primeira aula. Então aqui eu vou direto para a resposta, tá? Eu vou ser bem objetivo. Quando eu fizer toda essa conta, a resposta será 18. 18
metros. Depois dá até para conferir. Se eu multiplicar 18 vezes 0,015 vezes 3, vai dar 0,81. Então, nosso gabarito se encontra aqui na letra D. Posso dizer que esse exercício, então, tinha uma parte que era para você transformar e tinha uma parte que é para enxergar que o comprimento poderia ser calculado dessa maneira. Uma ressalva aqui, gente. Se eu tivesse chamado o comprimento de x e resolvido como equação, talvez ficasse até mais fácil. Mas eu já disse isso em outra aula e vou reforçar. Eu estou tentando ser coerente, imaginando que vocês estão assistindo essas aulas em sequência. Ainda e até em breve, nós vamos falar bastante sobre como modelar um probleminha, como resolver em forma de equação, que isso é bem importante na prova, mas eu não ensinei ainda. Então eu tentei pensar aqui de uma maneira meio lógica, sem a necessidade de colocar a variável dentro da questão. Se você colocasse, também daria para resolver, caso você já saiba, talvez até ficasse mais simples aqui no final. Mas desse jeito funcionou e chegamos então na resposta, que é 18 metros. Bom, no item 3.8, acrescentei alguns exercícios gerais de fixação, que não foram questões de prova Sesgran-Hill, como as anteriores, mas que se encaixavam perfeitamente no que eu tinha ensinado. É a maneira de você treinar e reforçar aquilo que você viu na aula. Então vamos aqui à questão número 4. Uma pessoa deseja cercar um terreno com as dimensões a seguir, usando 3 fios de arame. Vou até destacar isso daqui que é importante. E aí o terreno está aqui. Um lado tem 0,8 decâmetro, outro 12 metros, 150 decímetros e 0,14 hectômetro. Ele pergunta quantos metros de arame serão necessários. Gente, eu tenho que passar tudo para a mesma unidade, e nesse caso o ideal é passar tudo para metro. E depois, como é para cercar, eu vou somar. Mas aí vem um detalhe. Se eu simplesmente transformar e somar, eu sei quantos metros ele gastaria se usasse apenas um fio. E é por isso que eu destaquei para você não esquecer. Aí no final a gente vai lembrar de multiplicar isso por 3. Então recapitulando, como é que eu vou resolver essa questão? Vou passar todos esses lados para metros, depois eu vou somá-los e no final multiplicar por 3. Então vamos lá. Só que para passar para metro, eu tenho que lembrar de novo daquela sequência, eu costumo usar a tabela, a sequência que eu lembrei com vocês agora há pouco. Então nós temos aqui a sequência quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Daqui eu monto a tabelinha, até vou estender ela um pouquinho, porque eu vou usar para mais de um valor. Mais ou menos assim. E vou transformar nosso primeiro valor, tá? Tanto faz a ordem. Esse 0,8 decâmetro eu quero passar para metro. Então o 0, eu coloco na casa do decâmetro, e aí completo nesse caso com o 8. Como é que eu passo isso para metros? Basta que a vírgula venha para a casa do metro, que virou 0,8, ou simplesmente 8 metros. Segundo lado, 12 metros. Esse já está pronto. Terceiro lado, 150 decímetros. Então eu comecei aqui de cima, estou fazendo sentido horário. 150 decímetros. O 0, que seria a última casa antes da vírgula, e já que não tem vírgula, é a casa das unidades, eu coloco no dm, no decímetro. Está aqui. E completo nesse caso aqui para trás para dar os 150 decímetros. Para passar para metro, basta trazer a vírgula para a casa dos metros. Então isso aqui vai dar 15 metros. 15,0, posso colocar só 15. E finalmente, o 0,14 hectômetro, vou colocar o 0, aqui na casa do hectômetro e vou completar. Para que isso passe para metro, basta trazer a vírgula para a casa do metro. Então isso aqui virou 14 metros. Olha só, deu só números inteiros, ficou até mais fácil. Então qual seria a soma dos lados? Que isso aqui tem até um nome, tá, gente? Se chama perímetro, mas como a matéria de vocês não envolve isso, eu nem quis falar. Então, na verdade, a soma desses termos seria 8 mais 12 mais 15 mais 14. Então, essa soma aqui deu 49. No caso, 49 metros. Reforço que se ele fosse cercar com um fio só de arame, a resposta já seria 49. Inclusive, ela está ali na letra D. Mas não é a resposta porque ele vai cercar com 3 fios de arame. Então, o total de arame que eu vou usar seria a multiplicação dessa soma por 3, que são os fios. E aí, essa multiplicação aqui
vai me dar um total de 147 metros. Esse sim, o gabarito da nossa questão número 4. Então, a resposta aqui esperada estava na letra E. Ou seja, esse exercício eu achei legal, por quê? Porque te permitiu fazer várias transformações e ainda pensar um pouquinho nessa questão de depois ter que somar, multiplicar por 3. Ou seja, uma questão que também verifica se você já está ficando atento, que é uma coisa importantíssima para resolver questões de concurso. Questão número 5. Um ciclista treinou durante 4 dias para uma competição. No primeiro dia, ele percorreu 140 quilômetros. No segundo dia, percorreu 16.500 metros. E no terceiro dia, percorreu 3.600 decâmetros. Quantos quilômetros ele percorreu no quarto dia, sabendo que no total o treino foi com 96 quilômetros? Gente, esse exercício até é também parecido com o anterior, né? Ele fala quanto ele foi percorrendo a cada dia, só que está em unidades diferentes. Vou ter que passar tudo para a mesma unidade. Como o exercício pergunta quantos quilômetros, vou passar tudo para quilômetros. Depois eu tenho que imaginar que eu vou somar o que ele já percorreu, tudo em quilômetros, e desse valor já percorrido, eu vou fazer o total 96 menos ele. Aí eu vou ter a resposta da questão. Então essa vai ser a lógica que eu vou utilizar aqui. Por isso o primeiro passo é transformar. E eu ensinei a vocês a transformar através da tabela. Né? Reforço que tem um outro método, que é só andar as casas decimais. Para quem utiliza também não tem problema. Então, de novo, vou precisar daquela nossa tabelinha famosa. Né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Vou estender um pouco, eu vou transformar vários números. E eu vou começar. Primeiro dia, ele percorreu 140 hectômetros. Então, eu vou colocar esse zero do 140 na casa do hectômetro. Está aqui. Aí eu ando aqui para trás, acabou a tabela, não tem problema, eu posso continuar. Então, isso aqui representa 140 hectômetros. Como eu quero passar tudo para quilômetro, basta trazer a vírgula para a casa do quilômetro, que vai virar 14,0, ou simplesmente 14 quilômetros. Segundo dia, ele percorreu 16.500 metros. Essa última casa aqui, que dá o algarismo, já que não tem vírgula, eu coloco na casa do metro. E o resto eu vou caminhar aqui para trás, vou completar. O outro 0, o 5, o 6 e o 1. Para transformar em quilômetro, basta trazer a vírgula para a casa dos quilômetros. Isso aqui virou 16,500 ou simplesmente 16,5 quilômetros. No terceiro dia, ele percorreu 3.600 decâmetros. Mesma história. Essa última casa aqui eu vou colocar na casa do decâmetro e o resto eu vou caminhando ali para a esquerda. Tem o 0, tem o 6 e tem o 3. Eu só completando. Para transformar para quilômetros, basta trazer a vírgula para a casa do quilômetro. Isso aqui vai virar 36,00, que é 36 quilômetros. Isso aqui ele já percorreu. O quarto dia eu não sei. É o que o exercício está pedindo. Mas eu sei que o total tem que dar 96 quilômetros. E esse aqui eu nem vou precisar transformar porque já está na unidade correta. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou somar os 3 primeiros dias. Ou seja, vou somar 14 mais 16,5 mais 36. E esse resultado aqui deu 66,5, é o que ele já havia percorrido. Agora eu vou pegar quanto falta do quarto dia. Falta os 96 que ele pretende percorrer, menos os 66,5 que ele já percorreu. Então a resposta será 29,5 quilômetros. Isso é o que ele falta percorrer, para que no total dos 4 dias ele complete os 96 quilômetros que ele quer. Bom, então já temos a resposta, que está aqui na nossa letra B, gabarito da questão 5. Tá bom? Então, recapitulando. Se eu não soubesse transformar a unidade, eu nem começaria o exercício. Foi isso que a gente fez bastante aí na aula
Se alguém não entendeu muito bem, pode voltar, assistir o vídeo novamente. É só das vantagens, né, de você ter aula gravada. Sei que alguns consideram que tem desvantagens também, não estou discutindo isso, mas a aula gravada permite que você dê pausa, que volte, que assista de novo, então ela está lá. E depois disso, claro, um pouquinho de lógica para saber que eu teria que somar o que já percorreu e retirar dos 96. Mesma coisa que eu falei do anterior. Em breve a gente vai aprender a trabalhar com equações e a modelar problemas. Se eu já tivesse ensinado isso, provavelmente eu teria chamado de x e teria feito aqui uma equaçãozinha. Mas, reforço, sem saber isso, dava para resolver a questão, como eu fiz aqui com vocês. Questão número 6. Quantos lotes de 250 metros quadrados podemos conseguir loteando uma chácara com 0,5 quilômetros quadrados de área? Então, olha só, nós queremos verificar aqui que se eu tenho um total, eu vou dividir, né, pela área de cada lote e vou descobrir quantos lotes eu teria. Aí, tranquilo. O problema aqui é que eu tenho lotes que estão em metros quadrados e tenho aqui uma chácara que está em quilômetros quadrados. Para resolver isso daqui, eu tenho que colocar tudo na mesma unidade. Só que eu posso escolher. Ou eu passo tudo para metros quadrados, ou eu passo tudo para quilômetros quadrados. Aqui me parece mais fácil passar para quilômetros quadrados. Aliás, desculpa, passar para metros quadrados, porque aí eu trabalho com menos números decimais, trabalho com um número maior. Mas na hora de dividir me parece mais fácil. Então eu vou manter os lotes como 250 metros quadrados. Mas a chácara eu vou transformar. Né? Ela vale 0,5 quilômetros quadrados. E como é que eu transformo? Aquela mesma sequência. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Só que aí agora eu vou ser mais objetivo. Não é uma questão de concurso. Eu não preciso fazer a tabela até milímetros. Porque o que eu preciso está entre quilômetros e metros. Calma, gente, eu sei que é quadrado, porque eu ainda vou colocar. Né? Então, por enquanto, eu só coloquei aqui a ordem. Só que como é ao quadrado, na hora de transformar, cada parte dessa tabela se divide em outras duas. Que é isso daqui. E aí, para transformar essa chácara, que é 0,5 km², essa última casa com a vírgula eu coloco no quilômetro quadrado. Sempre na última do quilômetro quadrado, porque ela tem duas. E acrescento aqui do lado. Então, da tabela ficou assim. Só que eu quero transformar para metros quadrados. Então, eu tenho que chegar até a última casa do metro quadrado. Eu tenho que chegar até aqui. Nesse caso, como é para a direita, eu vou desaparecer com a vírgula e vou acrescentar zeros. E eu vou chegar nisso daqui. 500 mil metros quadrados. Agora, quantos lotes eu vou conseguir? Deixa eu ver aqui, quantidade de lotes. É só dividir esse total da chácara, que é 500 mil, pelo tamanho de cada lote. E agora sim, posso dizer que eu posso dividir exatamente porque está tudo na mesma unidade. E quando eu dividir 500 mil por 250, o resultado é 2.000, ou 2.000 lotes. A pergunta era exatamente essa, por isso posso dizer que nós já temos o gabarito. Ele está na letra B, 2.000. Então esse exercício serviu para a gente treinar um pouquinho a transformação de unidades de área. Questão 7. No tanque de gasolina de um carro, cabem 5,5 decalitros de combustível. Para encher 3 quintos do tanque, quanto será gasto se o litro custa R$ 5,60? Então, nós temos aqui um exercício que trabalha um pouquinho medidas de capacidade. Né? Nesse caso aqui, trabalha a questão de litro. Lembra que também seria possível, normalmente para sólidos, que isso fosse falado em termos de metros cúbicos, decímetros cúbicos, mas aqui nós estamos com líquido, em geral líquidos, gases a gente fala em litros. Então nós temos aqui o preço do litro. Para saber quanto ele vai gastar, eu preciso saber quantos litros ele gastou. Então o primeiro passo vai ser transformar esses 5,5 decalitros em litros. Depois descobrir quanto ele vai colocar de combustível, porque ele vai colocar só 3 quintos. E aí isso aqui é bom, porque treina a matéria lá da aula 1, quando nós trabalhamos números racionais. E aí eu multiplico depois pelo preço do litro. Então digamos que esse exercício tem 3 passos. Na hora de transformar, a sequência é muito parecida com aquela que eu ensinei para comprimento.
né, que é metro, decímetro, centímetro. Só que agora onde eu tinha M, eu coloco L. E eu também não precisaria fazer a tabela completa, mas eu vou escrever porque isso aqui funciona como espécie de reforço ou revisão que nós já estudamos. Então, manteria aquela sequência do K, depois o H, depois o DA, só que ao invés de M, agora eu teria L. Aí você teria lá D, C, M. Continuo usando aquela história de karaokê às 6 horas da manhã, dói cabeça e mente. Só que ao invés de manhã, que o M foi substituído pelo L. Assim como agora, eu completo as unidades tudo com L. Então essa seria a sequência quando eu estou trabalhando com esses submúltiplos e múltiplos do litro. No concurso eu precisava fazer a tabela inteira? Não. Bastaria fazer do decalitro para o litro, ou seja, só saber que eles estão em sequência. E se soubesse também a questão de andar casas decimais, nem a tabela precisaria. Apenas é o método que eu utilizo. Então o que eu vou fazer? Esse primeiro 5 com a vírgula, eu vou colocar na casa do decalitro. E o outro valor eu acrescento aqui na frente. Isso aqui então, quando eu leio na tabela, é os 5,5 decalitros. Só que eu falei que eu quero transformar isso para litros, já que eu tenho o preço do litro. Basta eu trazer a vírgula para a casa do litro. Ela some daqui, isso vira 55 litros. Bom, mas ele não vai encher o tanque, ele vai colocar 3/5 do tanque. Ou seja, ele vai colocar 3/5 de 55. Uma dica aqui, gente, se eu dividir 55 por 5 primeiro, é mais fácil, porque isso dá 11. Então ficou 3 vezes 11, que deu 33 litros. Finalmente, se cada litro custa 5,60, quanto será gasto? 5,60 vezes a quantidade de litros que ele colocou, que no caso é o 33. Então a gente faz essa continha e chega no resultado que ele vai gastar R$ 184,80. Essa resposta se encontra na letra D, sendo este então o gabarito da nossa questão número 7. Questão 8. Um queijo é vendido a R$ 30,00 o quilo. Quanto irá custar uma peça de 350.000 miligramas? Olha, gente, aqui o detalhe é, se eu transformo essa peça de miligramas para quilo, facilmente eu vou chegar no valor dela. E é isso que a gente vai fazer. Aí, para isso, eu vou colocar de novo aquela tabela que segue aquela mesma ideia da unidade de comprimento, só que agora é unidade de massa. Onde eu tinha metros, agora eu tenho gramas. Então, ficaria assim. Quilogramas, hectogramas, decagramas, gramas. Aí vem grama, decigrama, centigrama e miligrama. Então essa é a ordem que a gente vai usar aqui. Nem precisaria colocar todos eles, tá? Aliás, esse caso precisava, desculpa, porque eu estou passando do maior, do menor deles, que é miligrama, para o maior, que é quilograma. Então esse aqui eu precisava da tabela completa assim. Quando eu preciso só de parte dela, normalmente eu faço só a parte que me interessa. Esse último zero aqui do miligramas, eu coloco na casa do miligrama, né? A casa das unidades. Então eu vou transformar esse 350.000 miligramas, colocando esse último zero aqui e completando aqui para a esquerda, até gerar o valor. Então seria isso daqui, ó, 350.000 miligramas. Quero passar isso aqui para quilos ou quilogramas, exatamente porque o preço do quilo eu conheço. Então o que eu vou fazer na prática aqui é trazer a vírgula para a casa do quilograma. E aí eu acrescento um zero para a vírgula não ficar sozinha. Então aqui chegou a 0,350000. Eu não preciso colocar estante zero aqui à direita, coloco apenas 0,35 quilos. Então esse aqui foi o que ele comprou. Agora, se o quilo é vendido a R$ 30,00, para descobrir quanto vai custar isso daqui, basta multiplicar esse valor por 30. Vou colocar preço da peça. O tamanho que ele comprou vezes o preço de cada quilo. O resultado dessa multiplicação, R$10,50. Na verdade, R$10,50. A resposta está na letra A,
que é o gabarito da questão número 8. Um detalhe aqui, gente, é que nós vamos aprender em breve regra de 3 simples e também regra de 3 composta. Aprender a regra de 3. Aqui eu poderia imaginar o exercício aqui no final como uma regrinha de 3. Se 1 quilo custa 30, tanto do quilo custa X. Só que mesma história, tá? Coerência. Como nós não aprendemos ainda na sequência da matéria, eu estou evitando usar isso aí que eu ainda vou falar. Né? Então, por isso é que eu tentei esse e-mail por lógica. Se é R$30 o quilo, se eu comprei 0,35 disso, é só multiplicar. Se não ficou muito claro para vocês, então fiquem tranquilos, porque a gente vai estudar a regra de 3 e muito provavelmente você usaria uma regrinha de 3 aqui, caso ficasse em dúvida dessa parte final. Por que eu multipliquei e não dividi, coisas assim. Tá? Então, não se preocupem com isso agora. Na verdade, o principal objetivo aqui da questão era mesmo a transformação da unidade, que é a matéria efetiva que a gente está estudando nessa aula. Consequentemente, que a gente está aqui reforçando com essa correção. Questão número 9. Um laboratório dispõe apenas de frascos com volume de 125 centímetros cúbicos. Quantos frascos serão necessários para acomodar 35 decalitros de certa substância? Bom, aqui então nós temos que trabalhar com duas situações. Uma delas que está com unidade centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetro cúbico de volume. E outra que é um caso particular, né, de capacidade, quando você trabalha em litros ou seus submúltiplos, ou múltiplos, no caso aqui é o decalitro. Então, antes de tudo, eu preciso saber que é possível relacioná-los. E a relação que nós temos, ela é bem direta. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, é aí que eu vou encontrar uma forma de passar de um para outro e resolver essa questão. A partir dessa relação, então, eu teria duas opções. Ou pegar esse volume aqui de 125 centímetros cúbicos e achar uma forma de passá-lo para litro, ou pegar esses 35 decalitros e achar uma forma de passá-lo para centímetros cúbicos. Né? Aí eu vou escolher, uma questão mesmo pessoal, eu preferi passar tudo para centímetros cúbicos. Então eu vou pegar esses 35 decalitros e primeiro eu vou passar para litros. Aí eu vou precisar colocar aquela sequência. Só que não vou colocar a tabela inteira. Né? Na verdade, já vou colocar só o que me interessa. Decalitro está do lado do litro. Tem outras unidades, né? Antes e depois, mas na verdade aqui eu preciso dessas duas. Então esses 35 decalitros, os 5 eu coloco aqui, que é a casa da unidade, e acrescento com 3 aqui antes. Para passar para litro, basta colocar a vírgula aqui na casa do litro, transformando isso daqui para 350 litros. Acontece que eu já disse para vocês, isso é importante vocês saberem, que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, quando eu coloquei 350 litros, isso aqui equivale a 350 decímetros cúbicos. Olha que nós já estamos no caminho. Como eu tenho ali os frascos de 125 centímetros cúbicos e eu já sei agora que a substância tem 350 decímetros cúbicos, passar de um para o outro agora é tranquilo, também posso usar a tabela. Mais uma vez eu tenho as duas opções. Ou eu passo tudo para decímetros cúbicos ou tudo para centímetros cúbicos. Optei por passar tudo para centímetros cúbicos. Então vou aproveitar esse 350 que eu já estou mexendo e vou transformá-lo. Mesma história, eu não preciso construir a tabela inteira. Eu sei que existe o metro, depois tem o decímetro e depois tem o centímetro. Mas só que são ao cubo. Significa que cada parte dessa na tabela é dividido em 3. Reforço, eu tenho coisas antes e depois, mas eu só preciso dessa parte. Então, como é que eu vou passar esse decímetro cúbico para centímetros cúbicos? Esse 0 eu coloco na última casa do decímetro cúbico e acrescento com os demais. Para passar para centímetro cúbico, eu tenho que conseguir chegar até a última casa do centímetro cúbico, ou com a vírgula ou com zeros. Como eu estou caminhando para a direita, então na verdade eu vou acrescentar zeros. E vou chegar nesse valor. Esse 350 decímetros cúbicos equivale a 350 mil centímetros cúbicos. Só agora eu vou conseguir fechar a questão. Por quê? Eu vou ter que acomodar 350 mil centímetros cúbicos em frascos de 125 centímetros cúbicos. Como é que eu faço isso? Bom, a substância, eu vou escrever aqui embaixo,
Já com tudo transformado, deu 350.000 centímetros cúbicos. Acabamos de fazer. Cada frasco tem aqui 125 centímetros cúbicos de capacidade. Então, para saber quantos frascos, basta fazer a divisão. Eu vou pegar o 350.000 e vou dividir por 125. Nós vamos chegar aqui na resposta, 2.800 frascos. Que é aqui na nossa letra E, o gabarito da questão número 9. Ou seja, essa questão, além de você treinar um pouco mais a transformação de unidade, ainda te fez perceber essa relação importante. Né? Se vocês estão tendo aquele bloquinho que eu sugeri que tivessem, um caderno de anotação, talvez seja interessante fazer essa anotação aqui, né? Para depois vocês decorarem, se não decoraram ainda. Em diversos casos, é a única forma que eu tenho de passar desse tipo de unidade para outro. Bom, então isso aí vai ajudar vocês. Questão número 10. Uma tarefa foi passada pelo professor na terça-feira, às 9 horas e 15 minutos, com prazo para entrega de 2 dias, 23 horas e 45 minutos. Qual dia e horário que a tarefa deverá ser entregue ao professor? Então nós temos aqui um exercício que vai treinar um pouquinho essa relação de unidades de tempo. Bem interessante. Então vou começar reforçando ou escrevendo aqui quando que a tarefa foi passada. Foi no dia, numa terça-feira, 9 horas e 15 minutos. Só desmembrei aqui, tá? O dia, a hora e o minuto. O prazo de entrega é 2 dias, 23 horas e 45 minutos. Para frente. Né? Então tem que primeiro prestar atenção nisso. Se o exercício está pedindo que você acrescente ou retire. Nós já fizemos, inclusive, exercício hoje onde era para retirar. Aqui nós vamos acrescentar, que eu vou entregar ali para frente. Eu vou fazer aos poucos. Primeiro eu vou preocupar só com os dias. Então eu vou somar aqui 2 dias. Quando eu somar 2 dias a terça-feira, terça, quarta dá quinta-feira. Mas já fiz uma ressalva aí quando eu expliquei na aula. Talvez depois essa quinta possa virar outro dia. Depende das horas. Porque se passar de 24 horas eu tenho que acrescentar no dia. Então eu não estou fechando que é na quinta. Mas se apenas 2 dias fosse o prazo de entrega, então ficaria quinta-feira, às 9 horas e 15 minutos. É a estratégia que eu faço, tá? Eu vou fazer aos poucos. Além dos 2 dias, agora eu tenho que acrescentar 23 horas. Quando eu acrescentar 23 horas, por enquanto eu vou deixar quinta-feira. Mas olha só o que vai acontecer. Somar 23 mais 9, isso aqui vai dar 38. Né? Então ele vai passar aquela quantidade que a gente tem num dia. Isso que vai dar 32. A gente vai passar daquela quantidade de horas que a gente tem no dia. Mas eu vou escrever aqui assim mesmo. E manteria os 15 minutos, por enquanto. Como eu não tenho um dia com 32 horas, então eu vou ter que desmembrar essas 32 horas. Eu vou colocar que elas, na verdade, são 24 horas mais 8. Tá? Separando por 24, porque é a quantidade de horas que tem o dia. Então, 24 mais 8 daria as 32. Essas 24 horas vão se refletir aqui na quinta, que deixará de ser quinta, passará a ser sexta. Aí, o 24 horas desaparece, fica só as 8 horas e os 15 minutos. Bom, então já somei os 2 dias, já somei as 23 horas, falta somar só os 45 minutos agora. Por enquanto, continua sexta. Por enquanto, continua 8. Eu falo por enquanto porque às vezes lá na frente reflete aqui. E eu vou somar os 15 minutos mais os 45, que vão dar 60 minutos. Acontece que 60 minutos é 1 hora. Então eu vou ter que somar com as 8 que eu já tinha. E aí sim chegar na resposta do exercício. Continua sexta-feira. Só que 8 horas e 60 minutos, na verdade, seria às 9 horas. Essa é a resposta do exercício, tá? Essa tarefa deverá ser entregue ao professor à sexta-feira, às 9 horas da manhã. Essa resposta se encontra na letra D.